Gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo, dando sequência aí a tudo que a gente está comentando. Você que está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo, tá? Você que perdeu alguma aula, você que está caindo aqui de paraquedas, se você quiser entender o que nós estamos falando, assista os outros vídeos, tá? Nós estamos fazendo aí uma ordem cronológica do Antigo Testamento, desde lá da criação do mundo, e aí nós estamos falando dos acontecimentos, dos mais importantes acontecimentos, tá bom? Na semana passada, então, nós voltamos um pouco a nossa história e nós falamos sobre a Arca da Aliança, sobre os elementos que tinham dentro da Arca da Aliança. Passamos por isso, ok. Agora nós vamos estar falando, então, continuando aí a falar da trajetória do povo. Eles ficaram lá 40 anos no deserto e eles ganharam a batalha de Jericó. Bom, vamos lá, vamos pausar para a gente entender o que está acontecendo. Depois que Moisés morreu, Josué assumiu a liderança do povo, tá bom? Para vocês relembrarem, vamos voltar um pouquinho a fita. Sim, vamos voltar lá na história de José. O que contava a história de José? José, ele tinha irmãos, eles eram no total de 12 irmãos, contando José, tá bom? E tinha ali a promessa na vida de seu pai de que dele ia sair multidões, ia sair nações, que veio desde lá de Abraão, de Isaac, certo? Isso veio desde lá de trás que nós entendemos que ele ia ser pai de multidões, que ia ter um monte de gente, beleza. Ok, entendemos aí. Todos os irmãos de José, eles criaram uma tribo. Vamos imaginar um país separado por estados. Cada irmão era um estado. Então eram 12 tribos, tá bom? As 12 tribos de Israel. Quando Moisés liderou o povo para sair da terra do Egito, eles saíram as 12 tribos de lá. Todo mundo. Eles tinham as suas tribos, porém eles eram um povo só, que nem no Brasil. Nós moramos no estado de São Paulo, tem gente que mora em Minas Gerais, Bahia e entre outros estados, só que nós todos somos brasileiros. E é assim que acontecia na época, tá? Eles eram 12 tribos, porém todos eles ali eram israelitas, todos acreditavam no mesmo Deus. Bom, saíram então as 12 tribos, tá? Isso é muito importante vocês lembrarem. E aí então Josué assume, que aí nós comentamos sobre a batalha, né, de Josué em Jericó. Bom, aí na semana passada nós falamos sobre a Arca da Aliança. E eu quero contar para vocês o primeiro feito que teve a Arca da Aliança. A Arca da Aliança nós comentamos na semana passada, ela era toda revestida de ouro, tinha alguns elementos dentro, onde só sacerdotes, pessoas ali da diretoria da igreja, vamos dizer assim, que podiam carregar essa arca, porque ela era um instrumento sagrado, um instrumento santo. E aí então agora nós vamos falar sobre o primeiro feito da arca. Nós vamos chegar na Terra Prometida hoje, prometo, tá bom? Segurem aí. Bom, quando eles construíram a arca e Josué assumiu o povo, Josué estava com medo de o povo não confiar nele, com medo do povo achar que ele não era digno de estar no lugar de Moisés. Então Deus o chamou para conversar e falou para ele: não, fica tranquilo, que nós vamos mostrar para eles que você é digno. E o que Deus pediu? Pediu para que ele pegasse a arca e que eles fossem até o Rio Jordão. Lembra do Mar Vermelho? O que aconteceu no Mar Vermelho? Moisés tocou com o cajado na água e o mar se abriu. Foi quase isso que aconteceu com Josué. Por quê? Porque o povo precisava acreditar que Josué era uma pessoa mandada por Deus. Era uma pessoa que estava sendo guiada por Deus. Então Deus fez ali mais um feito. Então eles vão até o Rio Jordão correndo, aquelas águas correntes, passando rápido. E ainda na Bíblia fala que era tempo de cheia, então o rio estava bem alto. Isso é citado na Bíblia, não dava para atravessar, mas aí ele fala para as pessoas que estavam segurando a arca: vá até o meio. E aí eles foram, e lá as águas cessaram, as águas pararam, e aquele rio começou a baixar, e ele se secou. E foi onde o povo conseguiu passar por aquele Rio Jordão. Então, eles viram mais uma vez que Deus era presente, só que agora através da vida de Josué.
Depois que o povo passou, Josué mandou que cada líder da sua tribo, das 12 tribos ali de Israel, representantes, fossem até o rio e pegassem uma pedra. E dessa pedra eles iam fazer um altar em adoração a Deus. Eles foram lá, pegaram, todo o povo passou e aí sim a arca saiu de dentro do rio. Os homens que estavam segurando a arca saíram de dentro do rio. Então esse foi um grande feito da Arca da Aliança, lógico que Deus por trás dela, mas foi uma coisa muito importante que aconteceu aí com a arca. Depois disso, eles lutaram em Jericó, que nós já tivemos aí a história. E depois que eles saíram da luta de Jericó, Deus foi guiando eles por todas as cidades. Por todos os lugares, Deus foi guiando eles e eles foram conquistando cidade por cidade, até que eles chegaram em Canaã, que era a terra prometida. E nessa terra não foi diferente, não aconteceu nada muito especial como em Jericó, que eles ficaram rodando lá, não. Eles simplesmente entraram e tomaram a terra. E na Bíblia também cita que eles não mataram todo o povo de Canaã. Muita gente aceitou a Deus. Muita gente passou a confiar no Deus do povo de Israel, no nosso Deus. E aí então eles deixaram que o povo continuasse vivendo ali, porém era eles quem mandavam, os israelitas, e não o povo que já morava ali naquela terra de Canaã. Eles eram os líderes, até que aquele povo foi sendo extinto, porque eles foram morrendo, e aí só ficou o povo de Israel na terra prometida. Um pouco tanto assim, fiz vocês esperarem 2 semanas, mas foi uma coisa muito importante. Mesmo que eles não tiveram que fazer nada muito miraculoso, eles conseguiram conquistar a terra prometida. Como eu disse para vocês, era uma terra que emanava leite e mel, que era uma terra muito farta, muito próspera, cheia de frutas e legumes enormes. O povo também era enorme e foi esse o milagre que Deus fez na vida daquele povo. Olha o tanto de tempo que eles tiveram que esperar. Toda uma caminhada com Moisés até chegar à terra prometida, para chegar na porta e ter que voltar para trás, porque reclamaram e não acreditaram em Deus. Depois eles caminharam 40 anos no deserto, tiveram que passar por inúmeras batalhas para poderem estar prontos para entrar na terra prometida. Deus nos promete coisas que às vezes a gente tá olhando, que nem eles fizeram ali na terra prometida, só que por conta de uma reclamação, porque a gente deixa de acreditar, a gente perde aquela bênção e tem que dar voltas e voltas e voltas e batalhas e lutas para poder chegar aonde a gente precisa chegar. Então, quando Deus te der alguma coisa, agarre com todas as forças. Não reclame, não murmure, não duvide de Deus. Não faça que nem esse povo que duvidou. Eles tiveram que andar anos, lutar muitas batalhas para poder conquistar a terra novamente. Algumas pessoas que tinham avistado chegaram a nem entrar na terra. Porque imagina, algumas pessoas que já eram velhas, idosas, avistaram, mas não puderam entrar. Depois desses 40 anos rodando aí no deserto, não foram todos que sobreviveram. Então não morra sem conquistar a sua promessa, tá bom? Não dê rodeios, não queira ficar lutando batalhas. Quando você ver a sua promessa, agarre-a com todas as forças, tá bom? Então foi simples o jeito que eles conquistaram a terra prometida. Não teve muito segredo, né? Eles sim entraram, conquistaram, tomaram conta daquele povo, até que só sobrou o povo de Deus ali dentro daquela terra, tá bom? Hoje nós encerramos a nossa terra prometida, então semana que vem nós vamos entrar numa outra parte da história. Nós vamos mudar aí de livro da Bíblia e vamos entrar numa outra parte, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Você que tá chegando aqui é novo, assistiu só esse vídeo, assista os outros. Vai entender a história que nós estamos contando, tá bom? Deixa aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal e semana que vem sai o próximo vídeo, agora não mais na Terra Prometida, tá bom? Deus abençoe vocês e um ótimo domingo.